Olá, meninas e meninos, bom dia. Cá estou eu para mais uma aulinha. E dessa vez também é a pedido de uma menina, tá? Ela pediu para falar sobre essa grande personagem, essa grande mulher, né? Lá do século 4, 3, 4 depois de Cristo. Quem é ela? É Pátia de Alexandria, tá? Ela é considerada a primeira mulher matemática do mundo. Nasceu em 375 ou 371, não há consenso do ano do nascimento dela, depois de Cristo. E morreu no ano de 415, depois de Cristo. Então, foi na época do final do desgaste do Império Romano, né? Quando, em 476, vocês sabem que o Império Romano o Império Romano do Ocidente vai terminar, né? Pelas invasões dos bárbaros, tá? E Alexandria ficava no Oriente, no Império Romano do Oriente, tá? Bom, mas isso é outra história. Quem era Hipátia? Ela nasceu em Alexandria. Como eu falei, Hipátia de Alexandria. Alexandria, onde fica? No Egito. E era filho de Teon, também um grande matemático, filósofo, astrônomo. Então ela seguiu as pegadas do pai. Mas, antes disso, vou falar de Alexandria, no Egito. O nome todo mundo conhece. Lembra quem? Alexandre o Magno, Alexandre o Grande. Por quê? Porque foi ele que fundou essa cidade, no ano de 331 a.C. Todo mundo lembra de Alexandre o Grande. Dei 2 aulas sobre Alexandre o Grande. Vejam lá atrás, revejam, que ele é uma personagem muito, muito importante na história. Bom, ele era rei da Macedônia, onde fica a Macedônia, norte da Grécia. Foi um discípulo de Aristóteles, todo mundo sabe. E foi o Alexandre, por isso que ele é o grande, foi aquele que, através de inúmeras campanhas militares, conquistou inúmeros territórios pelo mundo. E ele era, lembram, o grande amigo ou amante de Heféstio. Mas isso é outra história. Vejam lá atrás. Bom, Alexandria, então, fica no Egito. Foi fundada por Alexandre, 331 a.C., e nos tempos já antigos, hoje é uma grande cidade, eu vou falar, mas nos tempos antigos já virou uma das mais importantes cidades do mundo. Bom, Alexandria foi capital do Egito durante 1000 anos, até a conquista muçulmana do Egito. Vocês sabem que os muçulmanos também, além de chegarem na Península Ibérica, também chegaram no Egito. A capital, então, ficou sendo, depois de Alexandria, a capital ficou sendo Fostate, que mais tarde vai ser incorporada ao Cairo. Então, hoje, todo mundo sabe que a capital do Egito é Cairo, onde está inserida essa Fostate, que foi a capital do Egito muçulmano. Bom, Alexandria hoje. Hoje, Alexandria tem mais de 5 milhões de habitantes. E onde fica Alexandria? Na costa mediterrânea, lá no centro-norte do Egito, tá? E hoje Alexandria é a segunda mais populosa cidade do país e tem o maior porto do Egito. Mais importante, vocês terem uma ideia, 80% das importações e das exportações do Egito operam nesse porto. E além do mais, Alexandria é um grande ponto turístico do Egito. Quem vai ao Egito vai necessariamente a Alexandria. E Alexandria ainda tem muita coisa do mundo antigo. Tem umas coisas que desapareceram, como o Farol de Alexandria. Quem nunca ouviu falar no Farol de Alexandria? Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esse farol, né, ficava, porque ele foi destruído por um grande terremoto em 1480, ele ficava na ilha de Faros, em Alexandria, tá? Ele sofreu vários terremotos, ele foi sendo destruído aos poucos, mas a destruição total ocorreu em 1480. Mas ainda hoje tem gravuras, representações desse farol, que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tinha 137 metros de altitude. Bom, outra coisa famosa de Alexandria, a Biblioteca de Alexandria, a maior do mundo antigo. Também foi criada no século 3 a.C.
Aí há uma parte, ela vai ser destruída, né, queimada, tal, mas há uma passagem que quando eu falei sobre Júlio César, não falei sobre isso. Eu falei que Júlio César, no ano de 48 a.C., ele foi ao Egito atrás de Ptolomeu, seu genro, lembram? Revejam a aula de Júlio César. E aí, ele, segundo historiadores da época, ele acidentalmente provocou um incêndio em uma parte da biblioteca de Alexandria. Porque ele foi sitiado por tropas e aí ele mandou seus homens atear fogo nos navios e aí esse fogo se alastrou, queimou casas e queimou uma parte da biblioteca. Então, muitos rolos, né, do conhecimento que lá estavam foram queimados e destruídos em 48 AC. Mas a história diz que foi acidentalmente. Foi a primeira queimação, vamos dizer assim, da biblioteca de Alexandria. Tá. Outra coisa importante que tinha e tem lá em Alexandria, as catacumbas de Com e Chocafa. Catacumbas de Com e Chocafa. Hoje é um grande sítio arqueológico, foi descoberto em 1900 e é um dos maiores sítios funerários egípcios, tá? Acredita-se que foi no século I depois de Cristo. Tá, bom. Outra coisa importante que tinha lá em Alexandria, a famosa escola ou academia de Alexandria. A Hipátia lecionou filosofia e astronomia nessa academia. E depois, aos 30 anos, virou diretora dessa escola, tá? Bom, o que se ensinava nessa escola de Alexandria? Ali se combinavam diferentes doutrinas filosóficas, de Pitágoras, Aristóteles, Zenão, etc. Então, a famosa Academia de Alexandria também correu, né, a história. Mas, voltando a Hipátia, eu falei que ela era filha de Teon, grande astrônomo, filósofo, matemático, e ela seguiu as pegadas do pai, tá? E outra parte, esse Teon, o pai dela, foi um dos últimos diretores do Museu de Alexandria. Também tinha um museu de Alexandria que era super importante. Bom, como eu falei, a filha, sempre em busca do conhecimento, sempre influenciada pelo pai, estudou não só matemática, estudou astronomia também, ciências exatas, artes, poesia, etc, etc. E quando ela atuava na matemática, né, segundo, né, historiadores, ela seguia o grego, ela estudou o grego. Diofanto. Quem é o Diofanto? Era o pai da álgebra. Diofanto, pai da álgebra. E ela pretendia unificar as ideias de Diofanto com o neoplatonismo. Neoplatonismo precisava de uma aula só para explicar o que é o neoplatonismo. Uma aula eu vou explicar, senão fica muito comprida. O nome está dizendo neo novo, platonismo, Platão. Então, novas ideias, né, sobre o platonismo. Tá? Então, são ideias ou doutrinas de inspiração platônica, de Platão, mas com ideias novas acrescentadas. Eu vou falar alguns itens do neoplatonismo. Eles acreditavam na perfeição humana. O homem pode ser perfeito, sim, assim como pode ser imperfeito. A felicidade, segundo os neoplatônicos, era possível nesse mundo. Não precisa esperar a vida após a morte. Pode ser feliz nesse mundo. Outro item do neoplatonismo. A contemplação filosófica, a filosofia, a busca da verdade, pode levar à perfeição, que é sinônimo de felicidade. Os neoplatônicos diziam que perfeição é sinônimo de felicidade. Atingir a perfeição é atingir a felicidade. São vistas como sinônimos. E ainda mais dizia o neoplatonismo, o mal é escuridão, a ausência de luz. O bem é a luz. Então, a ausência do bem é a escuridão. O bem é a luz. Bom, voltando a Hipátia. Ao completar 30 anos, já falei, virou diretora da Academia de Alexandria. Mas, infelizmente, poucas contribuições de Hipátia chegaram até nós, foram preservadas. A destruição da Biblioteca de Alexandria
destruíram muito dos seus trabalhos, tá? Depois eu vou falar sobre essa destruição da biblioteca. Hipátia também desenvolveu trabalhos de ciências exatas e até de medicina. E um dia fez um grande trabalho com seu pai Theo. Eles lançaram 13 livros sobre geometria, álgebra e aritmética, baseados em estudos de Euclides. Quem era Euclides? Era um escritor, professor, matemático, platônico, não era neoplatônico, era platônico, seguia Platão. Ele nasceu no século 3 a.C. e 3 a.C., olha quantos anos antes, mas ele influenciou muitos estudiosos que vieram depois, como Arquimedes, Isaac Newton e a própria Hipátia, tá? A geometria, e a matemática, era o campo principal de Euclides, e ele vivia também em Alexandria, tá? Bom, eu falei sobre a biblioteca de Alexandria, né? Que queimou tantos trabalhos, né? Da Hipátia e de outros historiadores, ou de outros estudiosos, de outros pesquisadores, né? Como é que se deu essa destruição da biblioteca? Há muitas ideias que se conflitam, tá? Há muita divisão. Como é muito antigo, né? Sempre tem, até presente, tem gente que acha uma coisa e tem gente que acha outra e não chega num consenso. Imagina naquela época onde, né? Bom, há tantos anos atrás. Mas a versão mais aceita sobre o incêndio da biblioteca de Alexandria, a versão mais aceita, embora alguns a contestem, é que a biblioteca foi destruída por ordem de Alas. Quem era Alas? O governador do Egito, a mando do califa Omar, pouco depois da conquista do Egito, em 642. Então, segundo essa ala, acha que ela foi destruída a mando do califa Omar, né, do muçulmano, que mandou o Alas, o governador do Egito, queimar essa biblioteca, tá? Em 642. Bom, mas isso é uma das posições. Mas como Hipátia ficou na história, tá? Porque realmente a gente não estuda no ensino médio, nem no fundamental, a gente não estuda sobre Hipátia. O estudo de Hipátia é mais para aqueles que seguiram as exatas, né? Como Hipátia ficou na história? Ela ficou famosa também por ser uma grande solucionadora de problemas, tá? O que nós temos da Hipátia, além dos trabalhos alguns trabalhos que ela fez, ela também ficou famosa pelos relatos dos seus contemporâneos, né? Já era século 3, 4 depois de Cristo, já havia muitos historiadores que escreviam sobre A, B e C. Então ela ficou famosa, alguns contemporâneos falavam isso, por ser uma grande solucionadora de problemas. Eles contam que matemáticos confusos com algum problema escreviam-lhe ou iam até ela para procurar uma solução. E ela era famosa porque, em geral, ela dava essa solução, tá? Mas Hipátia teve um fim trágico. Apesar dela ser famosa, ela foi diretora, né, da academia, ela foi professora, ela deixou trabalhos com o pai dela, mas ela teve um fim trágico. Deixa eu só falar uma coisa. Naquela época já o Império Romano já estava com o cristianismo implantado. Só uma parte, em 313, depois de Cristo, Constantino, com o êxito de Milão, colocou o cristianismo como religião oficial do Império, tá? Então, o cristianismo, só que havia a ala radical e a ala mais moderada. A gente vai falar sobre isso. Bom, como eu falei, a Hipátia teve um fim trágico. De acordo com relatos também, numa tarde de março do ano de 415, quando regressava do museu, ela foi atacada em plena rua por uma turba de cristãos enfurecidos. Foi arrastada pelas ruas da cidade até uma igreja,
onde foi cruelmente torturada até a morte. Depois de morta, seu corpo foi lançado numa fogueira, tá? Essa versão também tem controvérsias, tá? Sobre esse assassinato. Mas, segundo um historiador, que também é aceito por outros, tudo isso aconteceu pouco depois de Orestes, o prefeito da cidade, ter ordenado a execução de um monge cristão. Como eu falei, havia os fanáticos e os moderados. Esse Orestes, o prefeito da cidade, ordenou a execução de um monge cristão. Então, a ala fanática, né, quis se vingar. Bom, deixa eu falar uma coisa. A Hepátia era considerada pagã. Então, já era, para a ala que não era moderada, já era considerada o inimiga da igreja, tá? Bom, mas aquele lugar onde ela também foi morta, jogada na fogueira, aquele lugar era realmente violento, por esse grande fanatismo, por essas duas grandes facções que se degladiavam, tá? Houve outros até casos semelhantes aos dela. Tem até o relato de 2 casos, de 2 bispos cristãos que também sofreram morte idêntica. Um deles, um bispo, foi atado a um camelo, o camelo arrastou, depois foi esquartejado e seus restos foram queimados. Outro bispo também foi arrastado pelas ruas e atirado ao fogo. Então era comum esse embate entre os cristãos fanáticos e os cristãos moderados, tá? As últimas pesquisas sobre a morte de Hepátia. Bom, como eu falei, é quase consenso que foi resultado de 2 facções cristãs, o confronto de 2 facções cristãs. Como eu acabei de falar, a mais moderada, que estava ao lado de Orestes, o governador amigo de Hepátia, aquele que mandou matar um bispo, né? Um religioso. E tinha a ala mais radical, de caráter fanático, ao lado de Cirilo. Cirilo era um bispo de Alexandria, que dizem que era o líder da ala radical, esse Cirilo, e que ele combatia as heresias e os heréticos. Ele era assim de um fanatismo que ele perseguia as heresias e os heréticos. Depois eu vou falar sobre isso, relembrar o que é heresia e herético. Bom, depois que Hepátia foi assassinada, os conselheiros de Teodósio II, vou dizer depois quem era esse Teodósio II, iniciaram uma investigação para determinar se o Cirilo, o líder da ala radical, tinha responsabilidade na sua execução. Então, os conselheiros do Teodósio, o imperador, iniciaram uma investigação para determinar se Cirilo, o líder dos fanáticos, tinha alguma coisa com o seu assassinato. Segundo aos historiadores, a maioria dos historiadores diz que Cirilo conseguiu escapar de uma punição grave porque subornou os investigadores de Teodósio II. Já naquela época havia isso. Bom, eu falei que eu ia falar sobre Teodósio II. Não confundir Teodósio II com Teodósio I, né? O imperador romano. Teodósio I, em 395, a Hepátia já existia. Em 395, Teodósio I, ele dividiu o império em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente, capital Ravenna, e depois mais tarde Milão. E o Império Romano do Oriente, a capital ficou Bizâncio, também, por isso que é conhecido como Império Bizantino, tá? O Império Romano do Ocidente foi até 476, como eu falei, foi o fim do Império Romano do Ocidente com a invasão dos bárbaros. E o Império Romano do Oriente, onde Alexandria está inserida, cuja capital era Bizâncio ou Constantinopla, ela vai durar mais de 1000 anos e só vai terminar em 1453 com o fim do Império Romano do Oriente, com a invasão dos turcos otomanos, tá? Bom, quando Teodósio I dividiu o império, ele
o Oriente ficou com Arcádio, seu filho, cujo sucessor é o Teodósio II, esse que mandou investigar Cirilo. E Honório ficou com o Ocidente. Tá? Isso é só uma parte. Bom, voltando a Cirilo. Cirilo, então, era um bispo de Alexandria, fanático, que combatia as heresias e os heréticos. Era famoso por castigar, perseguir os heréticos. O que é uma heresia? O termo é usado tanto na Igreja Católica quanto na Igreja Protestante. O que é uma heresia? É a doutrina contrária ao que é definido pela Igreja, inclusive seus dogmas. Aquele que é contra ou contesta alguma coisa da doutrina é considerado herético, tá? Inclusive quando vai contra seus dogmas. O que é um dogma? Dogma é uma verdade que deve ser aceita sem contestação. Deve ser aceita pela fé. Então, o herético é aquele que vai contra os dogmas da igreja, tá? Bom, vocês sabem que muitos foram para a fogueira por serem considerados heréticos, que eram contra o que é estabelecido pela igreja, contra os dogmas da igreja. Gente, eu vou terminar por aí. Eu achei que a aula hoje foi um pouquinho pesada, mas eu espero que vocês tenham entendido. Beijo!